fãs diminuem as habilidades do Sukuna por serem habilidades simples, envolvendo apenas cortes, ou pior, sendo referências a cozinhar, a culinária. Como assim? O rei das maldições de Jujutsu Kaisen, a habilidade dele é referente a cozinhar. Alguns até mesmo acham que já entenderam todos os nuances de suas habilidades e encontraram incoerências na luta dele contra Gojo. Já lhe adianto que não é bem assim. Já lhe adianto que as habilidades Sukuna cumprem perfeitamente o referencial a qual foi dado a ele. E nesse vídeo aqui eu vou explicar os nuances, a filosofia, o porquê cozinhar é tão sinistro e as várias referências que compõem as habilidades do Rei das Maldições. Olá galera, eu sou o Ginkgo Tassiano e assim como eu fiz com o do Gojo, galera, embora esse roteiro está pronto antes do vídeo que eu gravei falando das técnicas do Gojo, explicando tintim por tintim, essas técnicas com muito referencial na física, na matemática, esse é o vídeo onde eu vou explanar as técnicas do Sukuna e os segredos escondidos nessas técnicas. Diferente do Gojo, que é mais matemático, que é mais físico, o Sukuna carrega em suas técnicas habilidades mais referenciais, habilidades mais poéticas e até mesmo mitológicas. E já lhes adianto, tem muitas incertezas sobre as habilidades do Rei das Maldições. Então, diferente do vídeo do Gojo, que tem uma certa exatidão nos conceitos que eu trago lá, aqui está muito aberto à interpretação e a certas perspectivas. Não há uma confirmação geral para tudo que eu vou falar aqui sobre as habilidades Sukuna, embora eu use trechos, elementos e ponderamentos que estão presente na obra e paralela a ela. Vamos começar! Primeiramente vou destruir esse tabu aqui que está muito presente. Muitos se encabulam pela habilidade do mais forte, né, entre aspas, de Jujutsu Kaisen, ser cozinhar. Mas galera, faz todo sentido. Em Jujutsu Kaisen ele trabalha uma série de nuances, de filosofias de fundo, que tem como principal referencial o budismo, geralmente o budismo tibetano. E aqui é mais um desses. Deram ao Rei das Maldições, deram ao mais cruel, um ícone, que para alguns pode ser apenas cozinhar, mas no budismo é algo bem mais sério. No budismo, um dos sofrimentos dados aos mortos no inferno é o cozimento vivo. Esse inferno onde ocorre a punição de cozinhar os mortos-vivos lá, de tudo que é maneira torturante, é geralmente encarregado por dois guardiões, sendo o principal deles o Gozuki, que é um ser com cabeça de touro, e o Mezuki, que é um ser com cabeça de cavalo. Eles vigiam, eles guardam o portão dessa punição e lá dentro, galera, as pessoas são retalhadas, desmembradas de uma maneira bem horrível. As várias formas de cozimento e de cortar os mortos-vivos que encontramos nesse inferno, onde as vítimas são cozinhadas, é incorporado de forma brutal nas técnicas do Sukuna. Se você vê os pergaminhos ou os desenhos antigos, você vai ver que tem coisa lá que, mesmo sendo caricato, eu fecho os olhos, é muito sanguinolento. E o Sukuna, como o mais cruel, como o mais brutal, incorpora isso nas suas técnicas. Ele cozinha o inimigo vivo da maneira que ele quer. E isso não só está empregado às suas técnicas, como à sua filosofia. Sukuna vive usando a comida como metáfora. No seu principal raciocínio, os fracos são consumidos para que os fortes sobrevivam. Os fortes comem os fracos. Você pode olhar, vários textos do Sukuna fazem pico com cozinhar, com preparar alguém, até no nome de suas técnicas. Ele já se referiu à sua expansão de domínio como cozinha de milhões de mortes. Quando ele mostra as suas duas principais técnicas de corte em Shibuya, a gente tem uma metáfora visual de se mostrar facas de cozinhas, confirmando que sim, ele é um chefe que prepara a vítima. Ele usa palavras quando vai iniciar uma luta como: vamos começar com um aperitivo, degustação,
número de fatias que ele vai eliminar alguém. Por exemplo, já teve casos, se eu não me engano foi com a primeira maldição ou com outros que o Sukuna diz, queria lhe cortar em 3 fatias, mas acabei cortando em 5, você é fraco demais. Ou seja, o número contado de fatias que ele já determina quando vai eliminar alguém. O banho do Sukuna, recentemente no mangá, é um feito para que ele imerse na mais mácula energia negativa do mundo Jujutsu. Esse banho traz consigo elementos da cozinha chamado de marinar, triturar, espetar, o Ikegime, que é um termo justamente para essas práticas, muitas vezes em peixes. Então já é de consenso. O linguajar de Sukuna e até emprego de algumas técnicas dele usam como principal referencial de fundo ou alegorias a palavra cozinhar, a prática de cozinhar. E como a gente viu que cozinhar é um dos infernos mais brutais do budismo, se vocês pesquisarem as fotos no Google, vocês vão ver como a galera, os mortos-vivos sendo torturados, sendo cozinhados, sendo amassados, marinados. Meu amigo, é muito violento. Pra mim, casa perfeito com a temática do Rei das Maldições. Mas vamos aos efeitos das suas técnicas. No capítulo 119, Sukuna explica suas principais técnicas de corte. Mas houve um problema na semântica. Ele tem o desmantelar, que é o corte padrão, usado em objetos e espíritos amaldiçoados também, mas prioriza objetos inanimados. E temos o clivar, que é um corte que pode ser ajustado dependendo da resistência e energia do alvo, para cortá-lo de uma vez só. Aí a galera ficou, peraí, então como assim não se adaptou à energia do Gojo, à resistência do Gojo? Era pra ter fatiado o Gojo em milhões de pedaços, como assim, como assim? Galera, o adaptar usado nesse corte não é o adaptar usado pra Mahoraga. Não é Mahoraga se adapta a tudo e vira sopressumo contra a habilidade que ele se adaptou. O corte não carrega essa essência do Mahoraga. Quando ele se adapta à energia e à resistência do inimigo, é no formato de ajuste. O Sukuna consegue ajustar. O corte pode ser inteligente, pode decodificar como está a resistência e a energia amaldiçoada do inimigo. E com isso, o Sukuna ajusta, visando cortá-lo em um único corte. O corte, em sites japoneses, você vai ver que na descritiva, e até em alguns materiais paralelos que usam de sinopse Jujutsu Kaisen, esse golpe está atrelado ao efeito de se ajustar de maneira mais efetiva ao que ele quer cortar. Mas não é porque você se ajusta de maneira mais efetiva que seus golpes sempre serão críticos. Pois no mundo de Jujutsu Kaisen, como o Gojo fez, ele consegue se curar ao mesmo tempo que leva o corte. Gojo pode alterar o seu fluxo de energia amaldiçoada no momento que a lâmina está buscando se adaptar a ele, buscando alcançar mais resistência enquanto leva os cortes. Então, nada garante que era para o Sukuna destrinchar o Gojo em milhões de cortes com essa técnica. Porque aqui o problema é a semântica, é se adaptar no ícone de se ajustar. O Sukuna está ajustando para cortar o oponente. E temos várias menções que confirmam isso, várias amostragens no mangá que confirmam isso. Cortar alguém de uma vez só é a proposta do golpe e não a garantia. Ele usou contra o Gojo e muitos fãs do Sukuna queriam que o Gojo não pudesse fazer nada contra o corte. E não é bem assim que a banda toca. Sukuna queria cortar a maldição do reformatório em 3 pedaços, mas acabou cortando em muitos. Ou seja, ele ajustou errado a afiação de sua lâmina, de sua faca, para com o seu inimigo que era fraco demais. A Tassiano não há garantia que ele usou o clivar aí nesse inimigo. Porém, ele usou no Mahoraga. E o Mahoraga não é desmembrado por cada clivar que o atinge. Não é braço do Mahoraga voando a longa distância, cabeça a longa distância. Não. O Mahoraga recebe muitos clivares e não é despedaçado. A sua regeneração depende do leme. Mas ele ainda tem vários cortes superficiais amostrados enquanto ele é bombardeado pelos cortes do Sukuna. Também tem a cena do Sukuna tentando cortar o Ryu, não conseguindo torar ele em 2 de primeira, e depois de ajustar o seu golpe, deu uma bicuda e matou o cara, cortando ele com segurança. Então, aquilo ali não tem garantias que foi o clivar, mas como a gente viu, temos exemplos, temos no Itadori, temos exemplos de alvos do Sukuna que ele não consegue cortar por inteiro. Por quê? Porque o seu principal mérito, beleza, a lâmina se adapta, mas essa adaptação vem de um ajuste entre ele e o poder
do inimigo. E o poder do inimigo, no que deu muita treta na internet, é o Gojo. E a manifestação da recuperação ultraveloz do Gojo. Se ele não desmembrou uma Horaga com o seu domínio, por que desmembraria alguém tão acelerado na recuperação quanto Satoru Gojo? Há um diferencial de energias amaldiçoadas ali. É assim que funciona o Clivar. Não é à toa que a faca que representa o Clivar é uma faca na culinária onde você ajusta o seu pulso para cortar diferentes tipos de textura com mais eficiência. Mas como eu falei aqui, é mais eficiência, não garantia de serem cortados. Só dando um adendo, não é à toa que ruptura ou hachi, palavra usada nesse golpe, tem o mesmo kanji de cortes para limpar peixe. Não é corte para torar o peixe em dois, é cortes para limpar peixes, porque são cortes adaptáveis ao que você está cozinhando. Adaptável no sentido de ajuste, como eu já expliquei. Outra habilidade do Sukuna que não visa cortar é o Buga ou Fuga. Para quebrar a ilusão de alguns, esse nome não é o nome da técnica Jujutsu do Sukuna. Não é o nome do fogo. O Sukuna usa a palavra Buga ou Fuga, que significa abrir, liberar. Ele está abrindo ou liberando a técnica de fogo. Mas não necessariamente Buga ou Fuga é o nome do fogo. Esse fogo ainda não tem nome. Só conhecemos como técnica de fogo do Sukuna. Muita gente endeusa essa técnica, mas por elementos práticos na literatura de Jujutsu Kaisen, essa técnica, por enquanto, não tem nada demais. Ele manipula uma chama misteriosa e a molda em forma de arco e flecha de fogo para finalizar o jogo. Mas ela acaba sendo demonstrada apenas como uma técnica destrutiva, como qualquer outra. Não qualquer outra, porque nas mãos do Sukuna vai destruir pra caramba. Mas não é um fogo do inferno que queima tudo, um fogo super especial que queima energia Jujutsu. Não tem essas habilidades endeusáticas que a fandom acaba depositando. Por enquanto é só uma técnica destrutiva. Então muitos se perguntam, por que ele não usou contra Gojo? Por que ele não usou contra Gojo? Porque é só uma técnica destrutiva, não passa o Mugen. Ou seja, ele pode usar os cortes e guardar o fogo de maneira completamente coerente. Fogo não é garantia que o Sukuna vai vencer o inimigo. É apenas uma de suas técnicas ocultas. Pode ter alguma coisa, algum segredo, algo a mais por trás das chamas? Pode, mas até agora, pelos dados que temos, por enquanto, está categorizado apenas como uma técnica Jujutsu destrutiva, sem grandes efeitos. E curiosidade, galera, todas as técnicas do Sukuna, alguns dizem que ele copiou a técnica do jogo, tal, bababá, mas eu acho que não. Todas as técnicas centrais de Sukunas giram em torno da palavra abrir ou liberar, de alguma maneira. As três técnicas do Sukuna carregam o sentido de abrir ou liberar. O desmantelar recebe o nome de Kai. Kai significa abrir ou liberar. Ou desamarrar. Clivar recebe o nome de Hachi. Embora possa ser entendido como 8, a palavra Hachi, pode ser também uma forma alternativa da palavra abrir, ou quebrar um selo. E fogo, o fogo que ele invoca, onde ele deliberadamente fala fuga ou buga, significa abrir ou destrancar. Todas as técnicas do Sukuna, por algum motivo, têm a palavra liberação, abrir, como se elas estivessem ocultadas, aprisionadas. Isso faz até eu fletar com aquela teoria que o Sukuna, assim como o Yuta, armazena técnicas dentro de algum lugar. Quem sabe do totem da sua expansão do domínio, não sei. Mas por enquanto essas são as técnicas dele mesmo, Sukuna mesmo, e todas carregam o título abrir, liberar. Curioso. Vamos à sua expansão de domínio e o segredo por trás do seu selo de mão, papai. Isso mesmo, aqui é cultura, aqui é filosofia, aqui é segredinho revelado. A expansão de domínio do Sukuna, Fukuma Mizushi, o Santuário da Malevolência. Ele é um santuário budista decorado com caveira. Sukuna não fecha a barreira, diferente dos outros domínios. Ele tem um acerto garantido muito poderoso em troca de mostrar uma rota de fuga que o oponente pode tentar executar. Como o Sukuna não fecha a barreira para invocar o domínio dele, ele invoca só o totem e depois materializa os cortes, isso oferece uma chance de fuga. Opa, não estou preso em uma barreira, posso fugir dos cortes do Sukuna. Porém, ele tem um acerto garantido, mesmo sem estar na barreira.
esse acerto garantido se expande por um longo alcance de 200 metros e é instantâneo. Se você tentar correr, você tem que comer 200 metros em um piscar de olhos, antes dele materializar os cortes em você. Caso contrário, você levará direto, será retalhado, será destroçado, será cozinhado pelo Sukuna. O que torna o alcance dele alto é esse voto obrigatório, em que o domínio ele é aberto, oferecendo uma chance de fuga para o oponente e maximizando as habilidades do acerto garantido do Sukuna, dentro do raio que ele pode operar. O selo que Sukuna usa para invocar sua expansão de domínio é de Enmaten, que é referente ao deus do destino, da morte e do inferno. A palavra Mizushi também significa cozinha. Cozinha de 1 milhão de mortes, como ele já havia referido-se. Porém, a palavra Zushi, no nome do seu domínio, é o nome dado a armazenamentos de acessórios em altares budistas. Uma caixa de armazenamento. Aqui está o pulo do gato. O domínio do Sukuna carrega as palavras para cozinhar, né? Cozinha, no caso, mas também carrega em seus ideogramas um termo, o Zushi, que é utilizado para um altar de armazenamentos budistas, onde os budistas vão lá, colocam os monges, os sacerdotes, vão colocar as coisas nesse altar, guardar as coisas, armazenar as coisas. Será que aquele totem, será que aquele templo do Sukuna armazena técnicas de outros inimigos? Por essa palavra Zushi significar armazenar, essa teoria da fandom que o Sukuna possa guardar outras técnicas lá dentro, faz sentido. E bate até com o modus operandi do Yuta e do que o Kenjaku falou. Já que um cérebro não aguenta tantas teclas Jujutsu armazenadas nele. Mas você pode armazenar em um elemento externo. O Yuta armazena as teclas roubadas na Rika. O Kenjaku tem um limite de técnicas que ele pode operar no corpo que ele roubou. E o Sukuna não poderia usar em si mesmo várias técnicas de feiticeiros. Mas ele poderia guardar, quem sabe, no seu santuário da malevolência. Então aprenderam por que é sinistro e empoderado o tema de Sukuna ser cozinhar, ser culinária, e isso ter ligação com o inferno? Não é à toa que seu selo de mão representa o deus do destino, da morte e do inferno. Galera, gostaram das curiosidades, das informações sobre os poderes do Rei das Maldições? Então muito like aí que já eu volto com outro personagem destrinchando todos os poderes em Jujutsu Kaisen. Me dê ideia aí de quem vocês querem que eu explique as habilidades nesse canal. Partindo, galera, um forte abraço a todos vocês e valeu!